A relação entre filosofia e percepção sempre existiu, né, desde a antiguidade. O que variou ao longo da história da filosofia foi o modo pelo qual a contribuição da percepção ao conhecimento foi considerada. De um ponto de vista tradicional, tanto a filosofia antiga quanto a filosofia moderna, no seu sentido mais clássico, né, consideravam como a percepção ou um auxiliar muito precário do conhecimento, ou então mesmo alguma coisa que só vinha atrapalhar o processo cognitivo. E principalmente porque nós fazemos uma experiência, às vezes até intensa e dramática, de que a nossa percepção muitas vezes nos engana. A nossa visão, nossa audição, a maneira pela qual nós percebemos as coisas, principalmente aquelas que estão mais longe de nós, né? Tudo isso passa por uma série de circunstâncias que depois nós percebemos que é preciso corrigir. Então, do ponto de vista da nossa vida cotidiana, né? Utilizar muito mais o nosso intelecto, nossa inteligência, nosso entendimento, né? Nossa razão, do que simplesmente a percepção que temos das coisas. Do ponto de vista da ciência, né? Utilizar muito mais o cálculo matemático, aparelhos que nos ajudam a entender as coisas, aparatos teóricos, né? Que nos aproximam mais das coisas do que a nossa percepção nua e crua. Só que essa situação, ela veio a ser revista, né? No século XX, principalmente através de um autor que é o Merleau-Ponty. Ele acusou, então, aquilo que durante toda a história da filosofia poderia ser chamado, então, de um intelectualismo, que vem a ser o quê? Um certo privilégio que foi dado ao intelecto, que foi dado ao conhecimento de tipo intelectual, mas sem que isso fosse devidamente justificado. Então a pergunta que ele acabou fazendo foi a seguinte: quando nós estamos no mundo, ainda sem nenhuma ideia pré-concebida, o que nos influi mais, aquilo que nos toca mais, né, é a percepção que temos das coisas, a maneira como elas chegam até nós via nossa sensibilidade, ou é o nosso pensamento já elaborado acerca das coisas? E ele chega à conclusão de que realmente, desde o ponto de vista da psicologia infantil, até aquilo que se pode imaginar, mesmo na vida adulta, desde que nós olhemos tudo isso sem preconceitos, né, sem ideias já pré-fabricadas, a percepção é o nosso primeiro contato com as coisas. Do ponto de vista cultural, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista das nossas relações com as coisas e também com os outros. Então há uma certa relação sensível com as coisas, com o mundo, não é? Que passa muito mais pela sensibilidade antes de se transformar então num pensamento elaborado, alguma coisa já voltada para o conhecimento teórico, né? Ou mesmo para uma utilização prática, né? da percepção. Então, na verdade, a percepção é o nosso contato imediato com o mundo. Mas nós, por uma série de razões que se estendem, né, ao longo de toda a história da filosofia, e também por razões de ordem biológica mesmo, né? Nós fugimos desse contato primário e sempre tentamos refazê-lo do ponto de vista intelectual, porque a nossa cultura, principalmente a cultura ocidental, né, nos ensinou de uma maneira muito forte que verdade é coisa de pensamento, verdade é alguma coisa que diz respeito à nossa mente, ao nosso intelecto, né? E dificilmente estaria presente na percepção, na relação direta e sensível com as coisas. Mas a nossa forma de estar no mundo, né, antes de sofrer uma elaboração intelectual, ela é primariamente alguma coisa que nós sentimos, né? Sentimos o mundo, o vivenciamos de forma direta através do nosso aparato, né, psicobiológico, que é justamente as nossas mediações de percepção, né? E isso é uma coisa muito mais imediata e muito mais direta. Então, se nós queremos retornar à origem do nosso conhecimento, à origem do nosso modo de existir, nós temos que retornar, então, ao estágio da percepção. Então, Merleau-Ponty chama isso de pré-reflexão. Ou seja, a nossa vida não é sempre toda ela refletida, como se tudo que nós fizéssemos e tudo que nós fôssemos e todas as formas de existência e tudo que nos acontece atingisse o nosso intelecto. Então, essa vida, por assim dizer, pré-reflexiva, pré-intelectual, né, ela é que é originária. Então, se uma das vocações da filosofia é a volta às origens,
né? Então, ele propõe que essa volta seja feita através de uma recuperação da percepção, que ela seja, então, vista como alguma coisa que realmente nos revela o mundo pela primeira vez. E isso, então, evidentemente, é um conhecimento que deveria gozar de uma certa prioridade e até mesmo de uma certa superioridade, né, sobre o conhecimento elaborado, que aquilo que nos é dado diretamente, né, talvez nos traga uma verdade, né, muito mais efetiva, muito mais autêntica, né, porque mais originária, né, do que aquilo que elaboramos, que representamos, que construímos, né, através do nosso pensamento. A percepção não é uma construção, a percepção é um modo de sentir o mundo, né? E por isso é que ela é alguma coisa de originária, de primária, né? De primordial mesmo, né? Na nossa relação com as coisas, com as outras pessoas e também de cada um consigo mesmo. O que se faz então na Casa do Saber e no canal da Casa do Saber constitui essa espécie de alimentação da nossa ansiedade de saber responder a certas perguntas, né? Que nem sempre espontaneamente nós conseguimos imediatamente responder. E, portanto, se você tem esse interesse, inscreva-se no canal da Casa do Saber.